Essa aqui é uma caixinha de leite da Piracanjuba e na lateral dela a gente tem a foto de alguém desaparecido. O nome dessa daqui é Fabiana Espiridão da Silva. Ela desapareceu aos 13 anos em 1995. Esse ano completam 30 anos que a Fabiana está desaparecida. A mãe da Fabiana conta que Fabiana desapareceu após ter saído para visitar uma amiga que vivia a 300 metros de casa. Depois da faxina, eu fui ao cabeleireiro. Quando eu voltei, perguntei onde está a Fabiana. A minha filha mais nova disse que ela tinha ido visitar a amiga, mas já voltaria rapidinho. E desde então, nunca mais Fabiana foi vista. 300 metros de distância, uma casa da outra, e ela desapareceu nesse percurso. 30 anos se passaram e a mãe ainda procura a Fabiana. Se você for para pensar, parece muito pouco provável que a Fabiana esteja ainda viva. Mas por que a mãe ainda continua buscando respostas? Ela reclama que as autoridades parece que os filhos são invisíveis aos olhos das autoridades e que é uma causa muito solitária. Sim, porque é muito, muito pouco provável mesmo que a filha dela esteja ainda viva. Mas por quê? Por que a mãe não consegue atravessar esse luto? O que acontece que impede ela de conseguir conceber a ideia de que a filha não esteja mais entre nós? Porque ela nunca viu o corpo. E sem ver o corpo, esse start da travessia do luto, ele não começou. Ele ficou parado no tempo. O processo do luto, ele é importante para que a gente possa entender que uma coisa, uma pessoa, uma ideia não está mais ali, que ela acabou. E a gente precisa atravessar isso. Aquele ritual do funeral, ele é muito importante para a gente passar por isso, né? Não sei se vocês já tiveram, já perderam algum parente próximo, mas se já aconteceu, no começo você fala assim, não é possível. Como assim? Não, o fulano estava aqui outro dia, tal, o fulano tá bem, né? Você pensa na sua cabeça, não, o fulano tá bem. Daqui a pouquinho ele volta. Não, isso daí, coisa louca, não. Você não consegue muito conceber essa ideia de que ele não vai estar mais ali. E aí quando você vai lá pro funeral, você vê o corpo e essa ideia começa a ser confrontada de que não, fulano tá indo embora mesmo, né? O corpo tá meio gelado. E é muito comum as pessoas começarem a ter algum choque de realidade enquanto estão olhando ali pro corpo. E quando o caixão finalmente é tampado, você vê as pessoas todas entrando em choro muito forte, né? O luto ele tem 5 fases. Ele começa com a negação. Então a primeira parte é a negação. A gente não quer acreditar que aquilo aconteceu, a gente não consegue acreditar que aquilo aconteceu. Mas aí, logo depois, vem a raiva. A raiva, cara, como assim? Não, não aconteceu. Isso é besteira, isso é loucura, cara. Como que eu não estava presente naquilo lá? Não, tinha que ter algum jeito disso daí voltar. Não, você fica com raiva, né? E você começa a barganhar. E você começa a barganhar com a realidade. Não, não é possível, né? Daqui a pouquinho ele vai levantar, vai estar aqui. Ou não. Será que ele levanta? Será que ele não levanta? Né? Você começa a barganhar. A barganha é a terceira parte. Depois vem a depressão, onde que a gente vai ficar triste, destruído, acabado, porque a pessoa não está mais ali. E por fim, vem a aceitação. São 5 fases que acontecem. A gente passa por essas 5 fases. Não é necessariamente essas 5 fases desse jeito que vai passar, porque a gente está falando de comportamento humano. Comportamento humano não é lógico, matemático, quando que vai acontecer sempre do mesmo jeito, né? Pode ser que você não passe por alguma dessas fases, pode ser que você passe por 2, 3 dessas fases ao mesmo tempo, mas essas 5 fases, onde a gente tem a negação, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação, elas acontecem no luto. Só que sem conseguir ver o corpo, a gente não consegue dar início. E a gente vai viver sempre em negação. Sempre em negação, onde eu vou continuar buscando aquela pessoa que eu não consegui ver o corpo. Eu não vi o corpo. Então, o que me garante que ela não está viva? Nada. A gente não tem como garantir que ela não esteja viva. Então, ao longo desses 30 anos, eu tenho certeza que a mãe da Fabiana já deve ter recebido algumas ligações, algumas informações falando que talvez tinha alguma chance da Fabiana ser uma pessoa que estava vivendo numa casa, isolada em tal lugar, e ela foi lá procurar alguma informação. Ela falou: Você é a Fabiana? Falou: Não, meu nome é Fulana, eu sou filho da Ciclana, aqui tá a minha foto. Ela tem que provar que não é a Fabiana, porque a mãe tá vindo. Não, você tem que ser. Porque ela se agarra a essa oportunidade de confrontar essa realidade que é mostrada e falar: Não, não, isso não aconteceu, não tem ninguém vendo, mas não aconteceu.
e volta a tentar encontrar a Fabiana depois, e vai provavelmente ficar assim até o fim da sua vida, buscando aquela filha que ela perdeu. O processo de luto, ele precisa de começar com o fim da negação. O fim da negação, ele é muito importante para que a gente possa começar a entender que aquilo acabou. E o processo de luto, ele não acontece só após a gente perder um ente querido. Ele também acontece quando a gente perde uma ideia, né? Uma ideia, por exemplo, de, olha, eu tinha a ideia de construir uma família, de ter filhos, mas agora eu já tenho 42 anos, sou uma mulher, eu não consigo mais ter filho, e eu estou muito apegada ainda a essa ideia, eu preciso entender que eu não consigo mais ter filhos, né? Óbvio que algumas pessoas ainda conseguem engravidar com 42 anos, mas não são todas. Então, é preciso passar por essas fases, e a negação é uma delas. É preciso a gente encarar a realidade de que aquilo não vai mais acontecer, para que a gente possa conceber uma nova ideia, senão a gente vai ficar presa nessa mesma ideia, assim como a mãe da Fabiana, assim como há tantas outras mães que buscam seus filhos que talvez não estejam mais aqui. Isso também acontece no final de relacionamentos. Então, às vezes, você termina por mensagem e você não tem a chance de conseguir ver o corpo. Você vê a pessoa que ela realmente não está mais afim, não está mais interessado, aquele amor acabou, e aí sem você conseguir ver aquele corpo, você não atravessa o luto, porque você fica sempre em negação. Não, talvez tenha alguma chance, talvez a gente pode voltar e tal, e não, acabou, já acabou mesmo, só que você não conseguiu ver o corpo, você não conseguiu ver a pessoa. E é necessário que a gente atravesse o luto para que novas ideias possam surgir. Pé na bunda dói, perder parente dói, perder uma ideia dói, perder uma concepção, né, de ideia, perder um emprego, perder a carreira. Tudo isso é necessário que a gente passe por processos de luto para que outras ideias, outros lugares, outras coisas possam surgir na nossa vida, para que a gente possa deixar aquilo passar e a gente possa viver a partir dali. O luto, ele é um processo de mudança, mudança de fase. Então, é uma mudança onde aquilo que eu perdi não está mais ali e eu passarei a viver agora sem aquilo. E para que eu possa mudar essa fase, a gente precisa de passar por essas fases, né, da negação, enfim, e assim por diante. Então, é necessário esse processo. É por isso que a gente vê essas caixinhas. É por isso que você ainda pensa naquele ex, naquela ex que vocês terminaram por mensagem. É por isso que você ainda pensa em ter filhos com 50 e poucos anos, porque você não conseguiu atravessar o luto. Você não está conseguindo encarar a realidade de que provavelmente uma nova concepção precisa chegar, uma nova fase precisa chegar para que você possa seguir a sua vida a partir dali.